Olá, meu nome é Diego e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Reabilitação domiciliar supervisionada ou parcialmente supervisionada para crianças e adolescentes com fibrose cística, resultados preliminares de uma revisão sistemática. Esse trabalho foi elaborado por Diego Xavier, Raino Lopes, Leidjane da Silva, Júlia Miranda e Marcos do Nascimento. Essa apresentação seguirá a seguinte ordem: introdução, seguida dos objetivos, metodologia, os nossos resultados, conclusão e, por fim, as nossas referências. A fibrose cística, ou como é conhecida, doença do beiço salgado, por afetar as células sudoríparas, é uma doença genética de genes recessivos que afeta principalmente pulmões, pâncreas e o sistema digestivo. Para ter a fibrose cística, é necessário que pais portadores da doença, ou seja, eles vão apresentar o gene defeituoso, porém não vão possuir a fibrose cística, tenham filhos. Desses pais portadores, a probabilidade deles terem um filho sadio, ou seja, sem o gene defeituoso e sem a fibrose cística, é de 25%. A probabilidade de ter filhos com o gene defeituoso, porém sem a fibrose, é de 50%. E a probabilidade de nascer uma criança com a fibrose cística é de 25%, ou seja, quando a criança possui os dois genes defeituosos. O objetivo desse projeto foi verificar sistematicamente a eficácia ou efeitos da reabilitação domiciliar supervisionada ou parcialmente supervisionada em crianças e adolescentes com fibrose cística sobre a função pulmonar, capacidade física e também qualidade de vida. Bom, essa revisão sistemática foi elaborada seguindo as diretrizes da Cochrane Handbook, Declarações Prisma, e foi registrada na base da Próspero. Os critérios de elegibilidade dessa revisão foram apenas ensaios clínicos randomizados, que a população de intervenção era crianças e adolescentes que possuíam diagnóstico clínico de fibrose cística. A intervenção foi reabilitação domiciliar supervisionada ou parcialmente supervisionada, comparando com programas de reabilitação clínica ou terapia de sem reabilitação, o nosso grupo controle. Nossas pesquisas foram realizadas em 5 bases de dados diferentes, não houve restrição de idioma e também de data de publicação dos estudos, e para garantir a saturação da literatura, foi realizada também uma verificação, né, na lista de referências dos artigos selecionados. A etapa de seleção, extração de dados e avaliação da qualidade metodológica foi realizada por 2 revisores de modo independente. Quaisquer discordâncias nesses 3 processos foram resolvidos por meio de um terceiro revisor. Bom, nossos resultados mostraram um total de 2.605 artigos encontrados, que após o processo de triagem e seleção, foram selecionados 7 estudos, com um total de 371 pacientes com fibrose cística. Os resultados preliminares desse estudo mostraram que os artigos foram publicados de 1984 a 2019. O período de intervenção foi bastante divergente, variando de 6 semanas ao máximo de 36 meses. Tivemos uma prevalência do sexo masculino sobre o feminino, e a média de idade variou de 11,06 a 13,035 anos. Além disso, obtivemos 4 estudos em que a intervenção foi realizada com reabilitação domiciliar e grupo controle, e 3 estudos entre reabilitação domiciliar com reabilitação convencional. A avaliação da qualidade metodológica dos 7 artigos incluídos variou de 4 a 8 pontos na escala Pedro, onde a escala varia de 0 a 10, com pontuações mais próximas de 10, evidenciando uma melhor qualidade metodológica. A média desses 7 artigos incluídos foi uma média de 5,42, mostrando assim uma baixa qualidade metodológica dos estudos que foram selecionados. Com isso, podemos concluir que a literatura atual carece de evidências que apoiem o uso da reabilitação domiciliar para crianças e adolescentes que possuem fibrose cística. Existe uma prevalência do sexo masculino e o período de reabilitação foi bastante divergente entre os estudos que foram incluídos. Essa foi a referência utilizada para essa apresentação, e eu deixo aqui o meu muito obrigado. Olá, meu nome é Mariana, sou acadêmica de enfermagem da UFVJM e apresentarei o trabalho com o título Tai Chi Chuan versus Saúde Mental, Relato de Experiência, em que tive como coautores o Matheus, Bruna, Tainara, Arthur, Jéssica e Antônio. Introdução.
O Tai Chi Chuan é definido como uma arte marcial de origem chinesa, que compreende a realização de gestos que simbolizam transformações de elemento da natureza e, concomitantemente, simulam o combate. Os movimentos se relacionam aos princípios Yin e Yang, e a harmônica dinâmica entre os gestos busca conectar o pensamento ao movimento. Essas atividades têm adquirido importantes destaques por apresentar poderosa potência terapêutica, por ser uma prática corporal de baixo impacto, com benefícios comprovados à saúde e qualidade de vida. Problemática a ser resolvida: os alunos conseguirem praticar o Tai Chi Chuan adequadamente e conseguirem um resultado satisfatório. Objetivo do trabalho: relatar a experiência dos acadêmicos do 8º período do curso de enfermagem da UFVJM após prática de Tai Chi Chuan, ofertada na disciplina de saúde mental em parceria com o professor Gilbert, da Educação Física. Metodologia: sob orientação do docente Gilbert, da Educação Física, em parceria com a disciplina de Saúde Mental do curso de Enfermagem da UFVJM, os discentes do 8º período praticaram exercícios do Tai Chi Chuan, que promoveram a força muscular das pernas e equilíbrio, progrediram com atividades difíceis e, ao mesmo tempo, seguras, no espaço JK do Campus 1. Basearam-se em recursos do Mindfulness, ou seja, da consciência plena do momento atual, concentrando-se na posição, movimentos e sensações do corpo, em imagens usadas como uma estratégia de aprendizagem e movimentos de alinhamento estrutural. Também exercitaram a flexibilidade e o relaxamento por meio dos movimentos circulares e fluidos, que forneceram alongamentos dinâmicos, levando o corpo e a mente para um estado de relaxamento profundo. Tais atividades empregaram força e equilíbrio, dividindo o peso em um pé de cada vez, em posição ligeiramente flexionada, proporcionando força nas extremidades inferiores. Após as práticas, os discentes se reuniram com os docentes e discutiram o que acharam do Tai Chi Chuan e deram os seus feedbacks pessoais. Resultados: os discentes se concentraram no ritmo constante dos movimentos, focaram a atenção em si mesmo, contribuindo para que a prática se tornasse uma espécie de meditação em movimento, ou seja, um estado de plena consciência de si e, ao mesmo tempo, vazio de pensamentos. A prática cumpriu seus objetivos ao promover descobertas dos limites e potencialidades do corpo através do autoconhecimento. Conclusão: após a prática dos exercícios, muitos se sentiram relaxados e perceberam que o Tai Chi Chuan pode ser uma excelente alternativa para lidar com a fadiga física e mental e promover a saúde. Tai Chi Chuan é uma atividade que proporciona movimentos de energia e estimula a consciência corporal, concentração e tranquilidade, promovendo diversos benefícios para o corpo e a mente. Ele é de grande importância para a redução do estresse, melhora da qualidade do sono, do condicionamento físico e até mesmo prevenção de quedas na terceira idade. Tal prática está inserida na lista de procedimentos ofertados pelo SUS, por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Agradecimentos. Agradeço a todos os coautores que me apoiaram e me ajudaram na prática do Tai Chi Chuan e também na elaboração desse relato de experiência. Um agradecimento especial ao professor Gilbert,
da Educação Física, que se dispôs a ministrar uma prática do Tai Chi Chuan para a turma 21 do curso de enfermagem. Também agradeço a você que está assistindo esse trabalho e se interessou por essa apresentação. Muito obrigada! Olá, meu nome é Laura Jordana Santos Lima, sou mestranda em odontologia pela Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. E vou apresentar aqui para vocês o meu trabalho, que é intitulado Asma na Primeira Infância, está associado à maior chance de hipomineralização, segundo o Molar-Decid, revisão sistemática com meta-análise. Além de mim, participaram desse trabalho a professora doutora Maria Letícia Ramos Jorge e a professora doutora Maria Elise da Consolação Soares. A hipomineralização, segundo o Molar-Decid, o HSMD, ele é um defeito qualitativo no desenvolvimento do esmalte dentário que afeta de 1 a 4 segundos molares Decids. A etiologia da HSMD parece ser multifatorial, mas permanece inconclusiva. Há diversos fatores pré-natais, perinatais e pós-natais investigados na literatura. No entanto, há muitas controvérsias em seus achados. Então, essa pesquisa teve como objetivo revisar sistematicamente estudos que investigaram condições adversas à saúde nos períodos pré-natal, perinatal e pós-natal associados a HSMD. Então, teve como objetivo de responder a seguinte pergunta PECO: quais são as condições adversas de saúde pré-natais, perinatais e pós-natais associados a HSMD em crianças? Essa pesquisa ela foi registrada na Prospero e pesquisou-se em 5 bases de dados até junho de 2021, utilizando palavras-chave e descritores. Pesquisou-se no PubMed via Medline, na Cochrane, na VHL, na Web of Science e na Scopus. Pesquisou-se também na literatura cinzenta no Google Escolar. Essa pesquisa, nas bases de dados, não houve restrição de idioma e nem data de publicação. Nas etapas de seleção dos artigos, extração de dados e risco de viés, foram realizados por 2 revisores de forma independente. Caso houvesse discordância, um terceiro revisor era solicitado. Para avaliação do risco de viés dos estudos observacionais, utilizou-se a escala de Newcastle-Town. As meta-análises foram realizadas considerando as condições adversas da saúde durante o período pré-natal, perinatal e pós-natal, usando o programa HeavyMan na versão de 5.5. Em relação aos resultados desse estudo, foram identificados no total de 1.878 estudos. Desses, 14 foram elegíveis, que foram incluídas na revisão sistemática, e desses 7 foram incluídos na meta-análise. Essa figura 1 ela mostra os resultados da Florid Plot das condições no período pré-natal. Então, como podemos observar, o uso de tabaco materno e a hipertensão materna, o diamante, eles não tocaram a linha de nulidade. Então, esses fatores foram associados ao HSMD. Além desses, também investigaram outras condições pré-natais, como uso de álcool materno, uso de antibiótico durante a gravidez, diabetes mellitus durante a gravidez e infecção na gravidez, e não foram associados ao HSMD. Essa figura 2, ela mostra os Florid Plot das condições no período perinatal. Baixo peso ao nascer, prematuridade, como podemos observar nessa figura, e também as complicações do parto e necessidade de incubação foram associados ao HSMD. Outras condições, como índice de ápiga e tipo de parto, não foram associados ao HSMD. Essa figura 3 mostra o Florid Plot das condições no período pós-natal. A não amamentação, o uso de antibiótico pela criança, febre e asma foram associados ao HSMD. Entretanto, quando pesquisou sobre pneumonia e otite, os resultados do Florid Plot não foram associados ao HSMD. Então, podemos concluir nesse trabalho que o tabagismo materno, hipertensão materna
baixo peso ao nascer, prematuridade, complicação do parto, necessidade de incubação, não amamentação, uso de antibiótico, febre e asma infantil foram associados a HSMD. E essa revisão incentiva o desenvolvimento de novos estudos bem desenhados, especialmente estudos de coorte prospectivos, para investigar fatores de riscos importantes para o HSMD. Os resultados desse trabalho são importantes, uma vez que o conhecimento sobre a etiologia da HSMD pode ser essencial para identificar grupos de crianças com maior risco de desenvolver essa condição. E identificar esses fatores sobre a etiologia pode ser um alerta para os casos em que o acompanhamento mais próximo deve ser instituído, visando o diagnóstico precoce da HSMD. Além disso, esses resultados podem nortear abordagens clínicas individuais e o desenvolvimento de intervenções públicas, guiando a elaboração de ações preventivas pelos cirurgiões dentistas e por outros profissionais. Agradecemos ao CAPS, ao FVJM e à PPG Odonto. Obrigada a todos pela atenção. Olá, meu nome é Bianca, sou graduanda do curso de Nutrição pelo FVJM. Hoje eu vim apresentar para vocês o trabalho intitulado Perfil e Avaliação do Consumidor sobre o valor nutricional e o uso da quinoa na alimentação. A quinoa é um grão de origem andina que possui elevada qualidade nutricional, baixo índice glicêmico e não possui glúten. Apesar de apresentar diversos benefícios para a saúde, o consumo desse alimento no Brasil é pouco popularizado, o que pode ser devido a diferentes fatores, tais como alto custo do grão importado, desconhecimento sobre seus benefícios, hábitos e costumes tradicionais do consumo de cereais como arroz, trigo e milho. Ainda existem poucos estudos sobre a inclusão da quinoa nos hábitos alimentares da população, e a pesquisa realizada com consumidores pode ser considerada uma ferramenta útil para avaliar a percepção e o conhecimento sobre determinados alimentos e pode auxiliar o desenvolvimento de novos produtos alimentícios. Diante do exposto, o presente estudo teve o objetivo de avaliar o perfil do consumidor e a sua percepção em relação ao conhecimento sobre o valor nutritivo e os benefícios da quinoa para a saúde e a sua utilização na dieta. Os dados foram obtidos por meio de um questionário online divulgado nas redes sociais. Puderam participar da pesquisa pessoas maiores de 18 anos, independente da faixa etária, escolaridade, renda ou localidade, que aceitaram e tiveram condições de responder o questionário. Para o processamento e análise dos dados, foi utilizado o software Excel e o programa App Info, onde foram realizadas as análises estatísticas de frequência absoluta e frequência relativa. Atingiu-se um público total de 406 pessoas. A pesquisa apontou que o perfil dos consumidores era predominantemente feminino, com alimentação onívora e sem doença crônica. Mais da metade da amostra conhece a quinoa, porém apenas 36,72% relataram conhecer os seus benefícios para a saúde, o que pode ser considerado um indicador sobre a probabilidade do seu consumo. 46,2% dos entrevistados consomem ou já consumiram quinoa. Dentre os que responderam que não consomem quinoa, as justificativas apontadas foram o desconhecimento e o desinteresse em consumi-la. Os dados obtidos com a pesquisa apontaram que o que mais influencia o consumo da quinoa é a preocupação com a saúde e a curiosidade. Pode-se concluir que a divulgação sobre a quinoa, seu valor nutritivo e os seus benefícios para a saúde são de suma importância, tanto para incentivar a introdução nos hábitos alimentares, quanto para estimular as indústrias alimentícias a utilizá-la como ingrediente em sua produção, agregando ao produto final maior qualidade nutricional. Obrigada! Bom dia. Irei apresentar o trabalho intitulado Efeito da suplementação de farinha de jatobá em ratos Wistar, tratados com dieta hiperlipídica, parâmetros metabólicos. O trabalho foi desenvolvido por mim, Alexandre, e tem como autores o Pedro, o Ítalo, o Arthur, Maiara, Nísia,
a professora Tânia e o professor Daniel. Todo o trabalho foi desenvolvido desde as dependências da UFVJM, com participação dos alunos tanto do Programa de Pós-Graduação de Ciências da Saúde, quanto do Programa de Pós-Graduação de Ciências da Nutrição. Introdução. Diante da prevalência da obesidade na sociedade moderna, pesquisas que avaliem estratégias para seu tratamento e de suas consequências são necessárias. Atualmente, estudos afirmam que a inclusão de leguminosas ricas em fibras alimentares possui uma capacidade promissora na atenuação dos efeitos causados por dietas hiperlipídicas. Nesse sentido, destaca-se a inclusão na ingestão alimentar do jatobá, como alternativa para o combate ao desenvolvimento da obesidade e de suas comorbidades. Objetivo: avaliou-se os efeitos nutricionais da inclusão da farinha de jatobá em roedores tratados com dieta hiperlipídica em relação a glicose, colesterol total e frações, triacilglicerol, bilirrubina, alamina, ALT e AST, e também creatinina. Toda essa avaliação foi feita em cima do plasma sanguíneo, do soro do plasma sanguíneo. A metodologia: o estudo, primeiramente, foi aprovado pela Comissão de Ética e Pesquisa com Animais da UFVJM, sob o protocolo 021 de 2020. Foram utilizados no total 48 ratos Wistar, machos, adultos, com idade entre 70 e 75 dias, distribuídos para comporem os grupos com 12 animais, durante 120 dias de tratamento. Foram feitos 4 grupos. O grupo controle, CC, denominado CC, que recebeu ração padrão no Vilab durante os 120 dias de tratamento. E o grupo controle farinha, que recebeu ração padrão no Vilab por 60 dias e após 60 dias foi acrescido 20% de farinha de jatobá por mais 60 dias. O grupo hiperlipídico, denominado O, que recebeu ração comercial, acrescido de 20% de banha de porco por 120 dias. E também o grupo hiperlipídico farinha, denominado OF, que por 60 dias recebeu a ração comercial acrescida de 20% e nos pós-60 dias recebeu o aumento de 20% de farinha de jatobá acoplado à ração. Feito o tratamento, pós-eutanásia, foram coletados aproximadamente 2 ml de sangue para determinação de glicose, colesterol total e frações, triacilglicerol, bilirrubina, ALT, AST e creatinina, do soro por espectrofotometria. Os testes foram feitos com kit LabTest, seguindo as instruções do fabricante. Análise estatística. Os dados foram submetidos à análise de variância, ANOVA, seguidos de testes de Niemeyer-Kills, quando necessário, com P de significância menor que 0,05. Resultados. Os animais do grupo obeso, O e OF, apresentaram maiores teores de glicose, colesterol, triacilglicerol, AST e creatinina e menores valores de HDL do que os do grupo C, controle e controle farinha. Os animais dos grupos que receberam farinha de jatobá, CF e OF, apresentaram menores teores de glicose, colesterol, HDL e creatinina do que os que não receberam farinha, o grupo controle e o grupo obeso. Houve efeito de interação entre os fatores dieta e farinha de jatobá. Os animais do grupo O apresentaram maiores valores do que o do grupo C, que por sua vez foram maiores do que o grupo CF e OF para a glicose.
Os animais do grupo obeso foram maiores do que o grupo obeso farinha, que foram maiores do que o controle farinha para colesterol, e os do controle farinha e obeso, foram maiores do que o grupo obeso farinha para triacilglicerol. Não houve diferença estatística para os testes de ALT e bilirrubina. Conclusão: a inclusão de farinha de jatobá apresentou efeitos benéficos em relação aos parâmetros bioquímicos, não ocasionando distúrbios da função hepática e renal. Algumas das nossas. Muito obrigado. Bom dia. Proteico-calórica na lactante alterou a ansiedade dos filhotes de ratos dos Wistar adolescentes. O trabalho foi desenvolvido nos laboratórios do Departamento de Nutrição da UFVJM, com a participação de alunos do Programa de Pós-Graduação da Ciência da Nutrição e Ciência da Saúde. Os autores são eu, Alexandre, Jéssica Sena, Nicolas Costa, Leonara Teixeira, Aline Cândida, Arthur Rocha Gomes, Nízia Andrade Vilela de Simone Pinto e a professora Tânia Regina Riu. Introdução. A restrição calórica visa a redução na ingestão calórica diária sem que haja redução desproporcional de macro, proteína, carboidrato e lipídio ou micronutrientes, vitaminas e minerais, e fibras. Desta forma, fornecendo todos os componentes essenciais para o desenvolvimento e manutenção corporal, no entanto, em quantidade insuficiente. Quando implementada no início da vida, a restrição calórica pode ocasionar uma série de alterações na vida adulta. Estudos confirmam relação direta entre a amamentação e o desenvolvimento físico e cognitivo do indivíduo a curto e longo prazo. A associação entre amamentação e desempenho em testes de inteligência atestaram que a amamentação tem consequências positivas ao longo prazo, interferindo no desempenho em testes de inteligência. Nesse sentido, surge a necessidade de avaliar os efeitos da restrição calórica em ratas Wistar no período de lactação e em seus filhotes após o desmame. O objetivo do nosso trabalho foi avaliar os efeitos da restrição calórica, RPC, durante a lactação, utilizando o aparato de campo aberto para estimar a atividade locomotora exploratória dos animais, bem como a ansiedade dos filhotes machos e fêmeas de ratas Wistar na pós-lactação, 53 dias. Metodologia. O estudo foi primeiramente aprovado pela Comissão de Estudos em Animais da UFVJM, protocolo 55 de 2019. Foram utilizadas 16 ninhadas, sendo cada uma composta por uma rata-mãe e 8 filhotes, 6 machos e 2 fêmeas, que a partir do primeiro dia pós-natal foram distribuídos aleatoriamente em 2 grupos, perfazendo 8 ninhadas. Grupo controle, denominado de C, as mães receberam ração padrão. Grupo restrição proteico-calórica, RPC, as mães receberam 50% da ração padrão consumida pelas ratas controle. A oferta de água foi ad libitum. No dia 50 de experimento, os grupos foram submetidos ao teste de campo aberto e avaliado latência de primeira saída, frequência de entrada e tempo gasto no centro, frequência de quadrados periféricos e total periférico mais centro atravessados, e o Hering. O teste de campo aberto, além de ser utilizado para avaliar a atividade locomotora e exploratória dos animais,
também é utilizado para avaliar a ansiedade dos mesmos. O equipamento em questão consiste em uma arena quadrada de madeira, medindo 70 cm por 70 por 50, com paredes laterais e o fundo na cor cinza claro, contendo marcações de 16 quadrantes. Cada animal foi colocado no centro do campo aberto e filmado durante 5 minutos. Os dados foram submetidos à análise de variância ANOVA, seguida do teste de nível Kills, quando necessário, com P de significância de 0,05. Resultados. Os animais que passaram por restrição proteico-calórica apresentaram menor frequência de entrada e tempo gasto no centro e frequência de Hering. As fêmeas apresentaram maior frequência de entradas e tempo de permanência no centro, de frequência de quadrados periféricos e total de quadrados atarefados, e de Higgs, e menor latência para sair do centro. Conclusão: os animais que passaram por restrição proteico-calórica mostraram maior nível de ansiedade, enquanto as fêmeas foram menos ansiosas quando submetidas ao aparato de campo aberto. Algumas das referências que nós utilizamos para embasar os estudos. Muito obrigado. Olá a todos, meu nome é Ana Laura Teodoro, eu sou acadêmica do 9º período de Medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e hoje vou falar um pouco para vocês sobre o nosso resumo da graduação sobre o projeto de extensão Semear Ambulatório de Saúde Integrativa. Também fazem parte, como autores desse projeto, Mariana Santos Matos, Amanda de Souza Fernandes, Janaína Paula de Farias Leite, Amanda Teixeira Trindade, Luiz Fernando de Freitas Reis, Maria Eduarda Jardim Moselli Correia e Luana Pacheco Benites. Todos esses também são discentes da mesma instituição, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Além disso, temos nossa coordenadora, Camila Zamban de Miranda, que é docente da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri também. Nosso projeto, então, é o projeto de extensão da UFVJM e é importante ressaltar aqui que ele é um projeto vinculado à PROESC e ele está em andamento no ano de 2021. Ele tem um caráter educativo e social e ele acontece com a disponibilização de práticas integrativas e complementares em saúde para a população interessada. No ano de 2021 foram ofertadas as seguintes práticas: cantoterapia, mindfulness e tai chi chuan. Essas práticas elas fazem parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS, a PNPIC. Nosso projeto ele tem ênfase no aspecto interdisciplinar e dessa forma ele acontece com a presença de acadêmicos da área da saúde e de profissionais capacitados de diferentes áreas. Esses profissionais eles fazem parte da instituição parceira Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar. Por que então pensamos nesse projeto, né? Existe uma problemática a ser resolvida, ou uma justificativa para ele. A implementação das PICs ela tem ocorrido de forma lenta e gradual, enfrentando inúmeros desafios para a sua efetivação. Dentre esses desafios, a gente tem a resistência quanto à valorização da integralidade frente ao modelo assistencial curativo e hospitalocêntrico, a capacitação de profissionais e a oferta dessas práticas na saúde pública do país. Então, essas barreiras elas acabam dificultando o acesso da população e a percepção dos prováveis resultados positivos que estão associados a essas terapias. Então, ao incentivar e disponibilizar as PICs, que é o que nosso projeto faz, a gente consegue contribuir com o tratamento do indivíduo em sua totalidade e considerar, então, que há uma influência mútua entre os equilíbrios orgânicos e emocionais. Dessa forma, o impacto pode ser percebido não só na qualidade de vida, mas também, por exemplo, na adesão ao tratamento da medicina convencional. E principalmente na relação subjetiva desses indivíduos com o seu próprio processo de saúde e doença e com a sua experiência do adoecer. Como objetivos do projeto Semear, temos oferecer acesso às PICs e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população em geral, promover a interação da comunidade acadêmica com a comunidade externa, incentivar a interdisciplinaridade do serviço de saúde, buscando o objetivo comum de transformação social,
fortalecer os princípios de integralidade, equidade e universalidade do SUS e, além disso tudo, fomentar o interesse da comunidade acadêmica e da comunidade externa pelas PICs. A metodologia do nosso trabalho foi a seleção, então, de acadêmicos da área de saúde regularmente matriculados na UFVJM. Alguns desses alunos eles são vinculados à Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade. Os discentes, então, eles ficam responsáveis por divulgar a população as atividades terapêuticas ofertadas e eles participam de todo o processo de planejamento e avaliação e condução do projeto. A divulgação é feita pelas redes sociais e interessados, então, de todo o país podem se inscrever na prática desejada, mediante preenchimento de formulário de inscrição. O primeiro e o segundo ciclo de prática tiveram duração de 10 semanas e disponibilizamos por modalidade 10 vagas. Já o terceiro ciclo, que ainda está em andamento, a gente também teve duração de 10 semanas, porém ampliamos as vagas para 20. As práticas elas estão acontecendo desde o início de forma virtual, semanalmente e através de plataformas de videoconferências, em função da pandemia da Covid-19. Ao iniciar o ciclo, antes da primeira prática, a gente faz a coleta de dados de anamnese dos inscritos. Isso tem o objetivo de detectar possíveis condições de saúde que possam contraindicar alguma atividade ou que demandem cuidados específicos. Então, é importante conhecer melhor o indivíduo que vai fazer aquela prática. Ao final de cada ciclo, também disponibilizamos o formulário para o participante preencher, com o objetivo de avaliar a prática que ele participou. Além disso, a gente tem uma reunião mensal entre membros da equipe, e isso inclui as profissionais que dão as práticas, a coordenadora e os alunos membros. E essa reunião ela acontece para aprofundamento teórico, além de elucidar sobre outras PICs e trocar experiências. Como resultados, então, do nosso projeto, esse resultado foi baseado no formulário que os 46 participantes do primeiro e do segundo ciclo de práticas preencheram. Acerca do aproveitamento das práticas, revelou-se um aproveitamento bom de 17,4%. 82,6% revelaram um aproveitamento muito bom. 23,9%, quanto à dedicação para a realização das práticas, falou que teve um desempenho regular. 37% um desempenho muito bom e 39,1% um desempenho bom. Quanto aos aprendizados no dia a dia, 6,5% falaram que não praticam na rotina e 93,5% disseram que praticam na rotina. 6,5% disseram que não gostariam de continuar praticando e 93,5% disseram que gostariam de continuar. Além disso, quanto à preferência por práticas online ou presencial, 32,6% disseram que preferem qualquer modalidade, 34,9% preferem o modo presencial e 32,6% o modo online. Quanto ao benefício que as práticas trouxeram para os participantes, 100% responderam que as práticas foram benéficas. A gente pode concluir, então, que o projeto ele contribuiu de forma significativa para elucidar os efeitos positivos proporcionados pelas práticas ofertadas. Então, é muito importante a gente valorizar essas terapias que consideram o indivíduo em sua totalidade. Através do projeto, portanto, foi possível propiciar a ampliação do compartilhamento de conhecimentos, da difusão e do fortalecimento de ideias, e também da quebra de preconceitos em relação às PICs. Aqui estão nossas referências. Agradeço pela atenção. Aproveito para mostrar a logo do nosso projeto e agradecer as parcerias, principalmente a parceria com a Clínica Bem Cuidar, agradecer o vínculo da Proesc e também a Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade. Dúvidas e comentários, fiquem à vontade para entrar em contato. Obrigada e até mais. Olá, pessoal. Meu nome é Vanessa e eu sou discente do curso de Medicina da UFVJM. O título do trabalho que eu vim apresentar é Os impactos da estratificação de risco de Coelho e Savassi, uma contribuição para a formação médica. A escala de Coelho e Savassi é utilizada para classificar os pacientes atendidos pela Estratégia de Saúde da Família
por meio da determinação do contexto social e de saúde a que estão submetidos em cada microárea. A partir das sentinelas de risco e seus respectivos scores, classifica-se cada número, baseando-se no risco familiar, menor, médio e máximo. Essa escala, portanto, direciona e otimiza a atenção primária ao voltar-se às necessidades e às especificidades de cada família, sendo, por isso, uma importante contribuição para a formação médica na área da saúde coletiva e também da atuação na atenção primária. Viu-se a necessidade, enquanto graduandos da área da saúde, de compreender o processo saúde-doença. Para isso, analisamos a população de maneira ampla e, em seguida, seus indivíduos, com suas especificidades, e como esses dois se correlacionam com a SF. Tudo isso para compreender a dinâmica do processo saúde e doença e traçar intervenções mais eficientes no âmbito da atenção primária. O nosso objetivo foi estabelecer o risco social e o risco de saúde dessas famílias adscritas à ESF, além de compreender como essa prática pôde contribuir para a nossa formação médica, integrando a teoria estudada em sala com a realidade do serviço de saúde, com a realidade da atenção primária. Durante o segundo semestre de 2019, na prática médica do curso de medicina, os alunos, em parceria com a ESF e os seus profissionais, coletaram dados mediante visitas domiciliares e análise dos prontuários fornecidos pela equipe. Nessas visitas, os alunos realizaram entrevista com os moradores a partir de um roteiro, permitindo a constatação dos determinantes que impactaram no risco social e de saúde de cada família adscrita. Durante o nosso trabalho nessa estratégia de saúde da família, tomamos conhecimento de uma população de 2.754 pessoas adscritas, que compõem um número de família de 888. Nossa amostragem foi de 213 pessoas dentro dessas 2.754, que totalizaram 60 famílias, sendo que dessas, a cada 10 famílias era de uma microárea distinta. A partir dos dados coletados acerca da estratificação de risco familiar, observou-se que a maior parte das famílias encontravam-se em risco mínimo, seguido de menor risco, risco máximo e risco médio. Percebeu-se diferenças substanciais na distribuição dos riscos entre as microáreas atendidas, o que ilustra a prevalência da desigualdade socioeconômica, característica do contexto brasileiro. Quanto à sentinela de risco, percebeu-se um número maior de pacientes com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão arterial. A aplicação da estratificação de risco possibilitou aos estudantes a análise do planejamento de intervenções intersetoriais em áreas de maior risco, além de ser imprescindível no direcionamento de políticas públicas eficazes, visando as melhorias dos determinantes sociais, haja vista a ligação intrínseca desses com o processo saúde e doença. A experiência proporcionou uma articulação teórico-prática acerca dos determinantes sociais de saúde, além de ratificar a exigência do Ministério da Educação quanto à formação médica, com um perfil generalista, humanista, crítico e reflexivo. Nós agradecemos à Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, à Faculdade de Medicina e também à Prefeitura Municipal de Diamantina. Essas são as nossas referências. Muito obrigada a todos. Nosso trabalho tem como título Materiais Bioativos na Odontologia, uma revisão narrativa.
Nossa equipe é composta por mim, discente do curso de odontologia, Bianca da Silva Barros, pela docente do curso de odontologia, doutora Cíntia Tereza Pimenta de Araújo, pela mestra Diana da Silva Torres pelo o doutorando e coordenador Moisés de Matos Torres, todos membros da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Na odontologia, existem diversos tipos de materiais com diferentes aplicações. Neste contexto, os biomateriais se destacam por sua capacidade de permanecer em contato com os tecidos do corpo humano. Há tempos que pesquisadores procuram usar matérias para substituição ou restauração dos tecidos biológicos do corpo humano. Seja por causa de um trauma ou uma patologia, essa reestruturação sempre tentou se aproximar da real necessidade anatômica. São esperados dos biomateriais propriedades que possibilitam melhoras na regeneração dos tecidos naturais, que promovam a restauração do comportamento estrutural, funcional, metabólico e bioquímico, e bem como o desempenho biomecânico. Os bioativos, eles são exemplos de biomateriais que podem possuir essas características. Eles são capazes de interagir com o ambiente para se obter uma resposta biológica, uma melhor resposta biológica. O uso de materiais dentários restauradores bioativos não é algo novo. Eles são produtos usados em contato direto com tecidos biológicos, como polpa, dentina, tecido periodontal, o osso alveolar, e deve-se ter uma cautela na escolha desses materiais, que pode ser adquirida a partir do conhecimento sobre as características e as propriedades dos biomateriais. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma pesquisa que seja capaz de proporcionar uma melhor compreensão das ações dos materiais bioativos relacionados à odontologia restauradora. Trata-se de uma revisão narrativa, um estudo qualitativo para tratar o estado da arte dos materiais bioativos na odontologia, refere-se a uma análise bibliográfica sobre materiais bioativos na área odontológica em que foram recuperados artigos indexados nas bases de dados PubMed, Web of Science, Virtual Health Library. Os termos de indexação ou descritores escolhidos para a pesquisa dos artigos foram materiais bioativos em odontologia ou materiais dentários, ou bioactive materials in dentistry, or dental material, material dental ou materials dental. O critério para a inclusão das publicações foram expressões utilizadas nas buscas no título ou palavras-chave, explícita no resumo que o texto se relaciona aos materiais bioativos na área de odontologia. Já o de exclusão da seleção são os artigos que possuem duplicatas, dissertações, teses, cartas ao editor, resumo de conferências e relato de caso. Foram selecionados 145 artigos após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. Foram excluídos as duplicadas, após a leitura dos títulos, a leitura dos resumos e do artigo completo, resultando nos artigos de interesse. Os biomateriais bioativos são capazes de interagir com o ambiente para melhorar a resposta biológica. Alguns materiais bioativos encontrados na pesquisa, como cálcio, fósforo, entre outros, aplicados ao titânio e suas ligas, eles modificam a superfície do implante e são capazes de melhorar o resultado esperado, assim como o agregado trióxido mineral, podendo ele ser adaptado, obtendo outro material como bioaggregate, que age no reparo endodôntico,
além de ser capaz de induzir diferenciação odontoblástica de células de polpa dentária humana, e da mesma forma as proteínas morfogenéticas óssea e a fibrina rica em plaquetas, que também possui propriedades bioativas, agindo excitando a formação óssea local e osso-integração e melhorando a cicatrização, a estabilidade do implante dentário. Por fim, outro exemplo que é a hidroxiapatita sintética, que é utilizada como um substituto ósseo ou como material de proteção pulpar na odontologia, capaz de induzir processos regenerativos. A odontologia é uma área que exige busca constante de conhecimento. O uso de diversos materiais, por exemplo, dificulta a rotina do cirurgião dentista, pois suas escolhas dependem como cada um deles funciona. Diante disso, a apresentação de uma revisão sobre esses materiais, biomateriais bioativos, pode proporcionar mais informações sobre esses materiais que estão sendo pesquisados atualmente e assim facilita o poder de escolha e aplicação na clínica odontológica. Muito obrigada pela atenção. Nossos agradecimentos pela oportunidade de apresentar nosso trabalho, a 8ª edição do Sintegra, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e nossos agradecimentos ao Programa de Pós-Graduação em Odontologia. Olá a todos, hoje irei apresentar para vocês o trabalho intitulado Aplicabilidade do questionário Minnesota Living with HepaLore na avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde em pacientes com cardiopatia chagásica. Bom, a doença de Chagas, conhecida também como tripanossomia americana, pode ser definida como uma infecção potencialmente fatal causada pelo protozoário parasita Trypanosoma cruzi, ou T. cruzi. As principais formas de transmissão estão associadas a doação de sangue, transplante de órgãos, transmissão congênita ou transmissão vertical, que é inerente da gestação, ou seja, passa de mãe para filho, e transmissão oral. O curso clínico dessa doença compreende geralmente 2 fases, sendo a fase aguda, aquela fase que corresponde à primeira e à segunda semana após a inoculação do parasita na corrente sanguínea, e uma fase crônica, que pode ser classificado como forma indeterminada ou forma determinada, sendo que a forma determinada ela ainda pode ser subdividida em forma cardíaca, forma digestiva e a forma mista, que é tanto a forma cardíaca quanto a forma digestiva. Porém, dentre essas 3 formas, destaca-se a forma cardíaca, que pode ser considerada como uma das mais importantes do ponto de vista médico-social, uma vez que 30 a 40% das pessoas irão desenvolver essa forma. E quando eles desenvolverem essa forma, assim a doença será denominada de cardiopatia chagásica. Bom, esses pacientes eles podem cursar mesmo no estágio inicial da cardiopatia chagásica com fadiga intensa, dispneia progressiva e redução da capacidade funcional, o que pode impactar diretamente na qualidade de vida relacionada à saúde desses pacientes. Portanto, é fundamental que durante a nossa prática clínica utilizemos instrumentos que avaliem a qualidade de vida nesses indivíduos. E na nossa prática, hoje, instrumentos não específicos geralmente são utilizados e o Minnesota pode ser um desses instrumentos potencialmente eficaz na avaliação desses pacientes. Portanto, o objetivo do presente estudo é comparar o score encontrado no Minnesota em pacientes com cardiopatia chagásica com e sem dilatação cardíaca, com variáveis funcionais e ecocardiográficas. Nesse estudo, foram avaliados 64 pacientes com cardiopatia chagásica, com média de idade de 53 anos, sendo que 57,7% eram do sexo feminino. Esses pacientes ainda foram estratificados e classificados quanto à sua classe funcional NYHA, ou a New York Heart Association, que é uma classificação que pode variar de 1 a 4, em que quanto maior for
a classificação, quanto mais próximo de 4, pior é a sua classificação quanto à funcionalidade. Bom, dentre essas pessoas, 19 apresentavam cardiopatia chagásica com dilatação cardíaca, ou seja, 19 pessoas apresentavam cardiopatia chagásica com aumento da área cardíaca e 45 apresentavam sem essa alteração na área. Todos os pacientes foram submetidos à avaliação clínica, na qual tiveram que responder o questionário Minnesota, o exame ecocardiográfico e ao teste de esforço cardiopulmonar, tudo ainda realizado na mesma semana. Bom, a correlação entre o Minnesota e as variáveis funcionais ecocardiográficas foram avaliadas pelo teste de Spearman. Bom, no grupo de pacientes sem dilatação cardíaca, ou seja, no grupo de pacientes que não apresentou uma alteração na área cardíaca, não houve uma correlação entre o score da Minnesota com nenhuma variável ecocardiográfica e ou funcional. Porém, no grupo com dilatação cardíaca, ou seja, no grupo que apresentou uma alteração da área cardíaca, houve uma correlação significativa entre o Minnesota e o consumo de oxigênio, ou o consumo pico de oxigênio, melhor dizendo, que é justamente a capacidade do sistema em carregar ou transportar oxigênio para os músculos. E essa correlação, ela apresentou um p-valor menor do que 0,05 e uma força de correlação igual a menos 0,533. Porém, ainda teve uma outra variável, que seria a eficácia ventilatória avaliada pelo VE/VSO2 slope, que apresentou uma tendência à associação. Por que uma tendência? Porque o seu p-valor foi próximo a 0,05 e apresentou uma determinada força de correlação igual a menos 0,405. O Minnesota, através da análise de regressão linear univariada, conseguiu explicar 23% da variação do VO2 pico em pacientes com cardiopatia chagásica dilatada, ou seja, indivíduos com alteração na área cardíaca, o que pode implicar diretamente que um aumento de 2 pontos no questionário, no score do Minnesota, está associado à redução de 1 ml por quilo por minuto do VO2 pico nessa população. Portanto, o presente estudo conclui que o score apresentado no Minnesota ele pode auxiliar na triagem dos pacientes com cardiopatia chagásica e em pacientes com dilatação cardíaca com provável comprometimento funcional. E ainda, esse instrumento ele tem a vantagem de ser pouco oneroso e ainda de fácil aplicação, podendo ser amplamente utilizado na prática clínica. Bom, essas foram as referências utilizadas. Muito obrigado.